Quem está controlando a sua vida? É você ou uma programação que foi instalada na sua mente há muitos anos atrás? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que você fará em toda a sua vida. Porque enquanto você acredita que está tomando as decisões livres, você pode estar apenas repetindo pensamentos, emoções, medos, crenças e padrões que você nunca escolheu conscientemente. E se eu te dissesse que boa parte da tua vida atual, dos seus relacionamentos, da forma como você lida com o dinheiro, das oportunidades que você acredita que você aceita ou até da maneira como você reage diante aos problemas, pode estar sendo conduzida pelo seu subconsciente? Hoje eu quero te convidar para uma jornada que talvez transforme para sempre a forma como você enxerga a si mesmo. Fique comigo até o final, porque compreender o poder oculto do subconsciente pode ser o primeiro passo para transformar a sua realidade. Olá, minha querida Gutierrez Luz, eu sou Deise Miranda, terapeuta integrativa, mentora em desenvolvimento humano e apaixonada por despertar nas pessoas para o maior poder que existe, o poder de transformar a própria realidade, com consciência, coragem e propósito. E se esse é o nosso primeiro encontro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E claro, se você já faz parte dessa comunidade, que alegria ter você aqui novamente, porque aqui nós não buscamos fórmulas mágicas, nós buscamos despertar a consciência. E lembre-se de uma coisa muito importante que você vai entender ao longo desse vídeo. A realidade muda quando a consciência desperta. Imagine uma criança de 4 anos. Quando ela chega ao mundo, ela chega completamente aberta, sem saber quem ela é, sem saber quanto vale, sem saber se merece ser amada, sem saber se dinheiro é bom, sem saber se os relacionamentos são seguros. Ela chega sem saber nada. Então ela começa a observar. Ela escuta, ela sente, ela interpreta cada palavra, cada abraço, cada rejeição, cada crítica, cada medo. E pouco a pouco, essa criança ela começa a construir aquilo que nós chamamos de programação subconsciente. Grave esse nome. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas elas crescem, mas elas nunca percebem que continuam vivendo segundo essa programação. Mas afinal, o que é subconsciente? Muitas pessoas imaginam que o subconsciente seja um lugar misterioso ou algo relacionado à espiritualidade. Só que na prática nós podemos compreender o subconsciente como um enorme arquivo. Imagine aí uma biblioteca gigantesca e nela estão guardadas todas as experiências que você viveu. Todas. As boas, as difíceis, as alegres, as dolorosas. Cada emoção, cada palavra, cada medo, cada vitória. Tudo aquilo que você repetiu muitas vezes acabou se transformando em um programa automático. E é exatamente por isso que muitas vezes você faz algo e depois você se pergunta: por que eu fiz isso de novo? Ou então, por que eu sempre atraio o mesmo tipo de relacionamento? Por que eu ganho dinheiro, mas eu nunca consigo prosperar? Porque eu começo um projeto cheio de entusiasmo e desisto no meio do caminho. Porque eu começo as coisas e nunca termino. Talvez porque quem está dirigindo a sua vida talvez não seja a sua consciência, mas um programa que está sendo executado há muitos anos. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, minha querida gotinha de luz. O subconsciente, ele não é o seu inimigo. Ele nunca foi. Na verdade, ele tenta te proteger. O problema é que ele protege você utilizando informações antigas. Informações que talvez tenham sido verdadeiras lá quando você tinha
3 anos, 5 anos, 7 anos. Mas hoje elas nos representam mais quem você é. Hoje você já é uma pessoa adulta. E o seu subconsciente continua te protegendo, da mesma forma como ele fazia quando você tinha a idade de 2, 3, 4, 5 anos. Imagine uma menina que ela ouviu durante toda a sua infância, várias vezes dentro de casa: dinheiro é difícil de se ganhar. Rico não presta. Minha família nasceu para sofrer. Quem tem dinheiro fica arrogante. E essa menina, ela cresce, ela estuda, ela trabalha, ela é inteligente, é dedicada, mas toda vez que ela começa a prosperar, alguma coisa acontece. Ela perde a oportunidade, ela gasta compulsivamente, ela sabota o próprio crescimento. Ela não faz isso porque ela quer. Ela faz isso porque existe um programa dizendo que prosperar é perigoso. Agora pense nos relacionamentos. Uma criança cresce ouvindo gritos, brigas, abandono, traição, confusão, violência. Quando adulta, ela diz que deseja viver um amor saudável, mas sem perceber, o subconsciente procura aquilo que já conhece. Não porque seja bom, mas porque é familiar. Consegue compreender isso? O subconsciente, ele prefere o conhecido ao desconhecido, mesmo quando o conhecido faz sofrer. Autores que estudaram profundamente esse tema chegaram a uma conclusão semelhante, cada um pela sua perspectiva. Joseph Murphy, por exemplo, ele defendia que aquilo que é aceito pelo subconsciente tende a influenciar profundamente a forma como vivemos. Já Louise Hay, ela nos convida a observar como pensamentos repetitivos e crenças sobre nós mesmos podem afetar a maneira como nós enfrentamos os nossos relacionamentos. Já Joe Dispenza, ele fala sobre como, ao repetir os mesmos pensamentos e as mesmas emoções, nós acabamos fortalecendo os mesmos circuitos cerebrais. É aquela velha história da neuroplasticidade. A estrada trilhada muitas vezes acaba se tornando um caminho neuronal. E aquilo é o que é o teu conhecido. Portanto, aquilo fica gravado dentro de você. Percebe como essas ideias, elas conversam entre si? Todos eles de maneiras diferentes, cada um defendendo as suas ideias, eles dizem a mesma verdade. Você não pode mudar uma realidade que continua sendo alimentada pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas emoções e pelas mesmas escolhas. E a chave da consciência de hoje é exatamente esta. Enquanto você não identifica o programa que está dirigindo a sua vida, continuará acreditando que o destino é quem decide por você. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera. E se você descobrisse hoje que você não nasceu insegura, mas que apenas aprendeu a ser insegura? Como isso mudaria a maneira como você olha para a sua história? Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que você é e aquilo que você aprendeu a acreditar sobre si mesma. Pense comigo. Nenhum bebê nasce acreditando que não merece ser amado. Nenhum bebê nasce acreditando que dinheiro é pecado. Nenhum bebê nasce acreditando que sempre será abandonado. Nenhum bebê nasce acreditando que nunca será suficiente. Essas ideias, elas foram aprendidas. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Pode ser desaprendido. Imagine uma menina em fase escolar. Sempre que ela tirava 9 na escola, a sua mãe perguntava: por que você não tirou 10? Isso me faz lembrar um pouco da minha própria infância. Muitas vezes os nossos pais, eles têm uma exigência tamanhamente conosco, porque ele quer o melhor para a gente. Somente isso. Então ele exige tanto
que a gente seja o primeiro, que a gente seja o melhor em tudo, que a gente tire as melhores notas, que não consegue valorizar aquilo que a gente consegue construir e aprender naquele período. Quando você chegava em casa e dizia: mãe, eu tirei 9. E ela olhava e dizia assim: por que você não tirou 10? Você é filha de professora? Ou quando eu dizia: mãe, eu tirei 10, e ela olhava e dizia: não fez mais do que a sua obrigação. Você não trabalha, não faz nada, você só estuda. Ou quando ela desenhava e ela escuta alguém dizer assim: bem que você poderia ter feito um desenho melhor. Ou quando ela chorava, ela ouvia ou alguém dizer assim, que ela era fraca, que ela era uma manteiga derretida no palito. Eu ouvi tantas vezes essas frases. E quando ela sonhava alto, ela escutava alguém dizendo: sonhar não paga as contas, você é apenas uma iludida. Essa menina, ela cresce, ela forma uma família, ela conquista um bom emprego, ela tem pessoas que a admiram, mas dentro dela, ela nunca é suficiente. Ela conquista e logo ela pensa: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito melhor. Ela recebe elogios, mas ela acredita que foi apenas um golpe de sorte, porque ela não é boa o suficiente. Ela é amada, só que ela vive com medo de ser abandonada, porque lá na sua infância, a pessoa que ela mais amava a abandonou. Percebe? Ela continua vivendo na infância, só que agora a voz parece ser dela. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez hoje quem mais critica você não seja outra pessoa, seja a sua mente. Quero que você escute isso com muito carinho. Você não é a sua programação. Você é muito maior que ela. A programação, ela explica muito dos seus comportamentos, mas ela não define quem você é. Talvez você esteja dizendo agora: mas Daisy, então por que eu continuo repetindo os mesmos erros? Porque aquilo que é repetido durante anos passa a parecer natural. Imagine alguém que dirige o mesmo caminho para o trabalho há 20 anos. Em alguns dias, ela vai chegar ao destino e ela nem vai prestar atenção na estrada. Ela nem lembra o percurso, porque se tornou automático. O cérebro, ele automatizou. O subconsciente automatizou. A energia, ela acompanha esse poder. E a vida continua acontecendo do mesmo jeito. Agora, imagine uma pergunta. E se você estivesse vivendo a sua vida inteira no piloto automático? E se a sua vida inteira tivesse sendo apenas o reflexo de programas que você nunca percebeu, que ainda estavam ativos em você? Não para que você se culpe, mas para que você descubra algo extraordinário. Minha querida gotinha de luz, aquilo que foi aprendido pode ser reaprendido. Aquilo que foi condicionado pode ser ressignificado. E aquilo que parecia destino, talvez seja apenas uma história esperando ser reescrita. Louise Hay, ela dedicou toda a sua vida a lembrar as pessoas que novas formas de pensar podem abrir espaços para novas formas de viver. Joseph Murphy, ele enfatizava a importância das ideias que aceitamos profundamente e que cultivamos ao longo do tempo.
E Joe Dispenza, ele nos convida a refletir sobre como pensamentos e emoções repetidas moldam hábitos e influenciam o seu cérebro. Apesar das diferenças entre eles, existe uma mensagem comum. Você não precisa continuar sendo a mesma pessoa que aprendeu a ser. A chave da consciência de hoje é essa. A sua história, ela explica quem você foi. Mas é a sua consciência quem decide quem você pode se tornar. Existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. Se esses programas eles estão conduzindo tantas áreas da nossa vida, como começamos a transformá-los? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu quero compartilhar com você a parte mais bonita sobre toda essa conversa. Se o seu subconsciente aprendeu, ele pode reaprender. Talvez essa seja a notícia mais libertadora que você ouvirá hoje. Porque ela significa que você não está condenada a repetir a mesma história, que você não está condenada a repetir o mesmo relacionamento, que você não está condenada a repetir os mesmos medos, os mesmos padrões. Você não está condenada a repetir os mesmos resultados financeiros de teu pai, da tua mãe. Você pode construir novos caminhos. Mas existe uma condição. Você precisa participar da sua própria transformação. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Eu não acredito em fórmulas mágicas. Eu também não acredito que basta pensar positivo e esperar que a vida aconteça, que a vida mude. Consciência sem ação não transforma a realidade. A transformação ela começa dentro, mas ela precisa aparecer nas suas escolhas, nas suas palavras, nos nossos hábitos, nas suas decisões e na forma como você responde à vida. Imagine alguém que passou anos acreditando que nunca seria capaz de prosperar. Um único vídeo não mudará essa crença. Uma única afirmação também não mudará essa crença. Mas quando essa pessoa começa a observar os próprios pensamentos, a questionar as próprias crenças, a agir de maneira diferente, persistir, o cérebro, ele aprende, a mente aprende. Novos caminhos começam a ser fortalecidos. Joe Dispenza, ele costuma explicar que o cérebro tem capacidade de formar novas conexões quando repetimos novas formas de pensar e agir. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade. Em outras palavras, nós não estamos presos para sempre nos nossos antigos padrões. Louise Hay, ela também convidava as pessoas a cultivarem novos pensamentos sobre si mesmo, acreditando que isso poderia favorecer mudanças profundas na maneira de viver. Percebe? Apesar de abordagens diferentes, existe um ponto em comum. Aquilo que você alimenta diariamente cresce. Imagine aí um jardim. Se você rega apenas as ervas daninhas, o que vai crescer? Agora, imagine que você rega todos os dias e cuida muito bem das flores. Você prepara a terra, você retira o que já não serve, protege as sementes, tem paciência. Você não vê a flor nascer no primeiro dia nem no segundo dia. Mas você continua cuidando, continua regando. A transformação da consciência é exatamente assim. Não acontece no estalo, não é uma fórmula mágica. Ela acontece em cada escolha consciente. Ou talvez você esteja esperando que a vida mude, quando, na verdade, é a sua consciência que está esperando por uma decisão sua. Então, eu quero deixar uma pergunta. Qual pensamento você alimentou tantas vezes que hoje parece uma verdade absoluta? Será que ele realmente é verdadeiro ou apenas familiar? Toda vez que você escolhe um pensamento mais consciente, uma ação mais coerente e uma resposta mais saudável,
Você começa a ensinar o seu subconsciente uma nova maneira de viver. É assim que a realidade começa a mudar. Mas eu não quero que você termine esse vídeo apenas inspirado. Não, 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 não. Eu quero que você saia daqui transformado. Agora eu quero fazer um convite muito especial para você. Se for possível, pegue um papel e uma caneta, porque nós vamos fazer agora, não é apenas ouvir uma reflexão, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Durante alguns minutos, eu quero que você seja completamente honesto com você mesmo, sem julgamentos, sem culpas, sem a necessidade de encontrar respostas perfeitas. Apenas observe. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual a área da minha vida parece repetir sempre o mesmo padrão? Pergunte isso a si mesmo. Pode ser nos relacionamentos, pode ser no dinheiro, na área financeira, pode ser na autoestima, pode ser na saúde, pode ser na forma como você reage aos desafios. Escreva, apenas escreva. Agora vamos para a pergunta número 2. Pergunte a si mesmo: que crença eu posso ter aprendido sobre essa área da minha vida? Por exemplo, eu aprendi que amar dói. Eu aprendi que eu preciso agradar a todos para ser aceita. Eu aprendi que dinheiro é difícil. Eu aprendi que eu não sou capaz. Eu aprendi que pobre nasceu para sofrer. Observe, não para culpar as pessoas ou a você mesmo, mas para compreender. Porque muitas vezes as pessoas que nos ensinaram determinadas crenças, elas também estavam vivendo as próprias limitações. Uma pessoa, ela só consegue oferecer aquilo que ela aprendeu a oferecer. E quando você compreende isso, você deixa de carregar alguns pesos que nunca foram seus. Agora vamos para mais uma pergunta profunda. Essa crença, ela ainda combina com a pessoa que eu estou me tornando? Porque uma crença pode ter protegido você no passado, mas talvez hoje ela esteja impedindo você de crescer. Agora eu quero propor uma nova escolha. Escolha uma frase que represente a pessoa que você deseja se tornar. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu sou capaz de construir uma vida alinhada com os meus sonhos. Eu sou capaz de construir uma vida alinhada com quem eu sou. Eu sou capaz de viver relações saudáveis. Eu posso aprender novas formas de prosperar. Eu tenho coragem para criar novos caminhos. Não como uma frase vazia, não, mas como uma nova direção. Porque ser co-criador consciente não significa controlar tudo o que acontece. Significa assumir a participação na própria história e compreender que existem circunstâncias que nós não escolhemos, mas que sempre existe uma escolha sobre como vamos responder a isso. Você não muda sua vida apenas desejando uma nova realidade. Você muda se tornando a pessoa capaz de construí-la. E essa transformação, ela começa com uma pergunta simples: quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu desejo viver? E talvez agora você esteja percebendo algo importante. O seu subconsciente, ele não é uma prisão, ele é uma porta. Uma porta que pode ser aberta quando você decide despertar. Minha querida gotinha de luz, antes de encerrarmos esse nosso encontro de co-criador consciente, eu quero que você guarde uma mensagem no seu coração. Talvez, durante muitos anos, você tenha acreditado que a sua história já estava escrita, que as suas experiências passadas definiam quem você seria, que as suas dores determinavam seus limites, mas hoje eu quero lembrar você de algo. O seu passado, ele explica muitas coisas, mas ele não precisa controlar o seu futuro. As feridas que você viveu, elas podem ser compreendidas, as crenças que você aprendeu, elas podem ser questionadas, os padrões que você repetiu
podem ser transformados, porque existe dentro de você algo muito maior do que qualquer programação. Existe consciência. E despertar a consciência não significa negar a sua história, não significa fingir que não aconteceu, não significa ignorar suas dores, significa olhar para tudo o que você viveu com novos olhos e dizer: isso fez parte da minha história, mas não define quem eu escolho me tornar. Ser um co-criador consciente é compreender que você não é uma vítima permanente das circunstâncias. Você é um participante ativo da própria evolução. Você escolhe qual pensamento vai alimentar, quais emoções você quer fortalecer, quais atitudes você irá praticar e quais os caminhos você deseja construir. Porque a transformação não acontece quando nós apenas desejamos uma nova realidade. Ela acontece quando começamos a nos alinhar com a pessoa que precisa existir para construir essa nova realidade. E lembre-se sempre, consciência sem ação não transforma a realidade. A consciência desperta, ela mostra o caminho, mas são as suas escolhas diárias que constroem a sua jornada. E se essa mensagem ela fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E se você deseja continuar essa jornada comigo, se inscreva nesse canal, porque esse é apenas mais um passo na jornada do co-criador consciente. Minha querida gotinha de luz, nunca se esqueça, você não veio neste mundo apenas para sobreviver, você veio para despertar, você veio para evoluir e criar uma vida alinhada com a sua verdadeira essência. Nos encontramos no próximo passo dessa jornada. Eu sou Deise Miranda e essa é a jornada do co-criador consciente. Gratidão.